Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para uma live sobre Lei Geral de Proteção de Dados com a doutora Selma Carlotto. A doutora Selma já está aqui. Deixa eu ver se a doutora Selma já está aqui. Nós vamos falar hoje sobre o DPO e como fazer para capacitar e para formar o DPO. Tá? Carlotto, para entrar aí na nossa live para conversar conosco. Olá, Selma, tudo bem, doutora Selma? Tudo bem, doutora Ivani, como vai? Tá tudo ótimo. Então Eu tá estou dizendo aqui para ótimo. o pessoal que nos vê que hoje nós vamos falar sobre a figura do encarregado de proteção de dados. Existem muitas dúvidas acerca desta figura, que está na Lei Geral de Proteção de Dados 13.709 de 2018. Muitas pessoas perguntam se é obrigatória a figura do encarregado de proteção de dados, que todo mundo chama de DPO, não é isso? Que é um nome, Uhum. é uma sigla em inglês. Então, tem gente Data que nem entende Protection o que Officer. significa DPO, né? Então, primeira coisa, a questão da obrigatoriedade. E a segunda, alta indagação jurídica, doutora Selma, é a diferença entre formação de DPO e capacitação de DPO, porque existe uma confusão entre capacitação e formação. E uma outra questão que deve ficar clara, que existem muitos cursos que fazem confusão entre formação e capacitação, e que Uhum. essa figura do encarregado de proteção de dados, ele tem que ter certificação. E Sim. essa certificação, tem muitos cursos dando cursos de formação sem dar a certificação, porque existe uma certificação. Nós temos Sim. uma ISO para cumprir, uma não, né? Mais de uma. Várias, A na ISO verdade. 27001, 27002, 27003 e tudo mais. E está havendo uma confusão danada nessa área, e eu vejo muitos cursos atropelando, metendo os pés pelas mãos. Então, nós queremos deixar claro aqui essas questões, não é, doutora Selma? Sim, que é E isso, quem vai importantíssimo. capacitar ou quem vai formar o DPO tem que ter também a certificação para dar essas aulas de capacitação nos Senão não tem, órgãos competentes, né? porque senão não Então, vai e saber está bem tendo assim capacitar. aleatoriamente curso de capacitação, de formação, vende-se curso de formação, tem que a própria empresa que deu o curso tem a certificação. Então nós precisamos colocar os pingos nos is, né? E é isso que eu gostaria hoje, doutora Selma, que a doutora falasse sobre isso, porque a doutora fez aí exames para se capacitar como um agente formadora de DPO, como uma agente capacitadora de DPO, devidamente certificada. Né? E muita gente está dando aula sem ter essa certificação e passar essa certificação para frente, né? Então, era Exatamente. sobre isso que eu gostaria hoje de bater um papo, com a palavra para essas explicações, doutora Selma. Claro, com certeza. Bom, primeiramente, né, o DPO, ou encarregado, utiliza mais no Brasil a palavra DPO. A palavra em português é encarregado. Inclusive, não é só no Brasil, na União Europeia também em português. Se a gente lê o GDPR, que é a lei da União Europeia, que é o General Data Protection Regulation, né, o RGPD, Regulamento Geral de Proteção de lá fala encarregado. Igual que aqui no Brasil a nossa lei Tá. fala encarregado. E PO é a tradução para o inglês. Data Protection Officer é a palavra em inglês. Pode ser mais bonito falar eu sou DPO do que falar eu sou encarregado. Então as empresas todas utilizam a palavra em inglês, DPO.
E nessa situação, independentemente da nomenclatura, o importante é que as empresas tenham DPOs capacitados, porque senão a empresa está correndo um risco muito grande. Afinal, quem vai ser o elo de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Vai ser o DPO. A Autoridade Nacional de Informações da empresa, ele vai ter que passar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O DPO ele tem uma confidencialidade, um dever de confidencialidade, não podendo vazar informações da empresa, ele tem que ter ali todo um cuidado de fomentar a cultura de proteção de dados dentro da empresa, ele tem que resolver ali as reclamações dos titulares, ele vai ser um canal de comunicação externo com os titulares, muitas vezes insatisfeitos, e com a autoridade nacional. E quanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele não vai ter a confidencialidade que ele deve ter da empresa em relação a outras empresas, outros agentes de tratamento, porque ele tem que realmente responder tudo que for solicitado. Se tiver um incidente, vai comunicar, se pedir um relatório de impacto, a proteção de dados, e quando a gente tem um maior risco no tratamento, alto risco em alguns tratamentos, como tratamentos com novas tecnologias, grande escala, tratamentos que envolvem dados pessoais sensíveis, a gente vai precisar da avaliação de impacto, em nome da União Europeia, que aqui corresponde ao relatório de impacto à proteção de dados, que também deve ser assinado pelo DPO. Certo. Inclusive, e isso cai para quem quer se formar como DPO, isso cai, inclusive, na formação de DPO, tem que se aprender que dentro das fases, que a gente tem as fases ali do John, que são as que caem na prova da Exim, a segunda fase é que seria da nomeação de DPO. Primeiro a gente começa com o levantamento da legislação, manual de legislação, auditoria interna, vamos fazer um mapeamento de dados, temos ali vários passos que vão ser seguidos, e depois o DPO que vai ser nomeado. Agora, o que tem acontecido na prática? Na prática, o DPO acaba sendo nomeado ali logo na fase 1, que é quando a gente também nomeia os integrantes do comitê de governança, porque ele vai acabar se envolvendo até no mapeamento. E ali no mapeamento de dados, que é indispensável, vai se colocar o nome do Data Protection Officer, ali do DPO, claro, ou encarregado, como queiram denominar. E ele vai ajudar ali no mapeamento, no ROPA, assinar o relatório de impacto. Quando a gente vai fazer ali a consulta, a gente vai ter consulta a terceiros, a gente vai ter que consultar o DPO, quando tem o relatório de impacto à proteção de dados. Além das pessoas já envolvidas também na adequação LGPD, consultores de compliance na LGPD, entre outros, e às vezes os titulares, mas o DPO sempre vai ter que ser consultado. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, dependendo do porte da empresa. Então, a empresa... Esse encarregado de proteção de dados, ele responde solidariamente, não é isso? Com a pessoa jurídica que trata dados? Na verdade, não. O encarregado, o que é bom para as pessoas quererem se formar e capacitar como DPOs, que eu já vou falar a diferença. Ele não responde solidariamente. A gente, na LGPD, tem bem claro que são agentes de tratamento, o controlador e o operador, que ali a gente vai definir responsabilidades, que o controlador é o responsável, o operador, ele responde solidariamente, mas a responsabilidade inicial dele é por questões de segurança. Por exemplo, por não manter uma temperatura na sala do servidor, não ter um ar-condicionado, pegou fogo. Nessa situação, ele que vai responder, e não um controlador que lhe transferiu os dados e determinou os tratamentos para ele tratar. Nessa situação, ele responde inicialmente, mas os dois, de um não pagar, são responsáveis como agentes de tratamento solidariamente. O DPO, tanto que até pode ser um empregado. Igual o empregado, eles não são agentes de tratamento.
Nem o empregado vai ser agente de tratamento jamais, e nem o DPO. O DPO pode ser um empregado, pode ser um escritório externo da advocacia, pode ser uma empresa de segurança da informação, pode ser uma Pode pessoa ser uma jurídica. startup que oferece serviços de DPO, pode. de DPO. Tranquilamente, pode ser. Porque agora... Esse DPO tem que ser uma mudou a pessoa lei. natural, pessoa física, ou pode ser uma pessoa jurídica? Então, exatamente por essa razão que eu ia falar, a lei mudou. Veio a MP 869, convertida na Lei 13.853, e ali ela tirou a palavra natural. No início, se a gente olhar a redação inicial da lei, ela fala que ele tem que ser uma pessoa natural. Aí veio a alteração com a MP, que foi convertida em lei, na 13.853, e ali se tirou a palavra natural, então pode-se ter DPOs pessoas naturais ou pessoas jurídicas. E doutora nesta Selma, é por situação, isso que foi editada a lei das startups, logo em seguida, para permitir que as startups ofereçam serviços de DPO como pessoa jurídica? sim, provavelmente. Provavelmente, né? Está Porque tudo seria um conectado e ótimo ligado, né? negócio aqui, né? Sim, totalmente. A OAB já se manifestou por não haver o conflito de interesse do advogado ser DPO. Também entendo que não há. Inclusive a OAB acabou de soltar aí, eletronicamente, tá? Normas para que o advogado possa fazer as propagandas aí, ou sei lá, Também essa possa situação. se manifestar sobre serviços de advocacia Também. agora, né, via mídias sociais, entendeu? Sim. E o que Eu a acho que Cecília tudo está isso falando? conectado agora à luz da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, né? Sim. Então, o que a Ana Cecília está falando é verdade. Os salários de DPO, os valores cobrados por empresas que trabalham como DPO, é muito alto esse valor. São valores altos. Então, hoje, é uma indicação que eu faço, vocês se capacitarem, formarem para ser DPOs. Qual é a diferença de capacitar e formar? Capacitar é você ter todo o conhecimento para você trabalhar de DPO. Porque se você não tem esse conhecimento, a empresa vai se responsabilizar se você não fizer de forma correta seu papel. Formar é você conseguir os certificados, as certificações. Para passar nas provas, não é fácil, como a doutora Ivani falou. Eu passei em todas as provas. São 4 fases, não é isso? As provas para formação de DPO? Então, 3 da provas. formação são 3 provas. Eu acabei fazendo uma por semana, mas porque como eu já sou pesquisadora há muitos anos de proteção de dados, já comecei com o GDPR, então para mim acabou sendo mais fácil. Eu já estudava há muitos anos as normas da ISO, mas a indicação é fazer um curso. Eu fui lá, me cadastrei no site e fiz as provas. Mas a indicação, de fato, é fazer um curso, porque senão você vai ficar muitos anos para conseguir passar. E não é tão fácil. Imagina, Aninha. Ela falou que eu sou ninja. Não é isso, é que eu pesquiso o tema há muito tempo. Já fiz uma tese comparando a Argentina com a União Europeia, com a diretiva, depois GDPR. Agora ainda pesquiso para a USP sobre o tema. Então a gente estuda muito. Sim, nós vamos ter o curso sim, Ana Cecília. A gente eu vai queria, fazer... inclusive, falar para o público que nos assiste, eu vou falar no final também, que essa live ela é uma live preparatória de um curso de capacitação, né? Nós vamos começar com o curso de capacitação de DPO e mais tarde o curso de formação, né? Isso. De DPO, Mas, na verdade, porque são diferentes os cursos. E esse primeiro curso ele será lançado em agosto, em meados de agosto. Ivani, ela pode já tentar fazer a prova. Com capacitação que a gente vai dar, é assim, o certo é fazer o de formação. Isso. Uma dica que eu vou dar para vocês, tá? A gente vai ter o de capacitação. No final, no de capacitação, eu vou dar o conteúdo da prova 1.
O da prova 2 tem que ser um curso específico do John, com o livro do John, que mistura o GDPR com o sistema de gestão de proteção de dados, onde você vai Certo. aprender as fases, as etapas, todo o processo ali de implementação dentro do sistema de gestão de proteção de dados. Então, é um material específico no formação. Então, a prova 1 já dá para fazer com o curso de capacitação. A Claro. prova 2 precisa de formação, eles exigem. Eu vou ser sincera com vocês, é que eu já estudo há muitos anos. Eu acabei não fazendo o curso, mas eu tive que comprar o curso de formação para a prova 2. Porque se eu não tivesse um comprovante que eu fiz o curso de formação da fase 2, que é a practitioner, que é mais difícil, eu não poderia me certificar, mesmo sendo aprovada na prova. Porque o curso na fase 2 é obrigatório. Esse que tem as fases do John. E aí vem a fase 3. A fase 3, que eu achei que ia ser a mais difícil para mim, porque ela é de segurança da informação. Certo. Que cai a ISO 27001, eles colocam que cai a ISO 27001, mas na verdade não é só ISO 27001, é 27001, 27002, 27701. Ali a gente tem muitas medidas organizacionais. A gente começa lendo e percebe que aquilo que a gente já estava em aulas de LGPD e de compliance trabalhista. Porque Certo. com base em código de conduta, com base em treinamentos, com base na conscientização, nas políticas de segurança. Então, A Ana Cecília está perguntando se a prova de formação de DPO, que é feita na Exim, que são 3 etapas, se é preciso ter conhecimento de casos práticos. É tudo casos práticos, a segunda. A não é só teoria, verdade, né? Eles dão lá um caso prático, você tem que resolver. Tem que resolver. Além de ter que saber o livro do John, não é teoria, não. São casos práticos. Você tem que saber bem a prática aprofundada, o GDPR, super bem, que é a base da LGPD. Isso ajuda muito a entenderem a LGPD, porque ali a gente tem algumas conclusões que a nossa lei é omissa e estão ali as respostas dentro do GDPR, mas é tudo... A GDPR, ela é subsidiária para nós, não é isso? Na verdade, o que acontece? Isso, supletiva. Porque o que acontece? A nossa lei se inspirou na da União Europeia. Tá. Como toda a América do Sul, as legislações se inspiraram na União Europeia. Por exemplo, a Argentina, que eu estudei, a lei teve por base a diretiva. Agora estão com um projeto de lei para atualizar de acordo com o GDPR. E da mesma forma a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E ali a gente tem o que a gente deve utilizar aqui no Brasil. A gente tem todas as respostas dentro do GDPR, da interpretação da nossa lei. Porque a nossa lei tem os mesmos institutos. Temos as mesmas e um pouco mais de bases legais, que até tem uma pequena diferença entre o legítimo interesse, que aqui dá para ser proteção à vida, integridade física do titular. A Ana Cecília está perguntando se no nosso curso, que nós vamos fazer pelo Conecta Direito, de capacitação de DPO, se nós vamos estudar casos concretos. Sim, a nossa intenção é fazer os cursos de capacitação, porque eu sei o que precisa para passar nessa formação de DPO. Então, a gente quer fazer em 3 fases exatamente. A fase 1, que seria para conhecerem bem toda a LGPD, comparando com o GDPR, porque já ajuda para a prova e ao mesmo tempo para serem DPOs também na prática aqui no Brasil. Então, a primeira é a evolução legislativa. Isso. E as normas internacionais aplicáveis. Exatamente. Uma segunda fase só de casos práticos. Claro. Porque isso também vai ajudar na DEXIM. Depois a gente vai para a segunda fase, que é obrigatório fazer o curso já vinculado à DEXIM. A gente vai ter o curso de formação.
Então, a gente vai fazer o quê? Um curso de casos práticos de capacitação e um plus ainda de um curso de formação Certo. de 4 horas com o livro, porque aí você se garante que você consegue passar e não perde, que são R$ 1.400. Você vai no site da Exim, você paga na hora à vista 200 e poucos dólares. E se Para você poder não se gastar, perde certificar, eles dinheiro. cobram, né, em dólares. Cobra por Doutora prova. Selma, outra coisa que estão me perguntando aqui, é preciso saber o inglês fluente para poder fazer o curso de capacitação e de formação? Porque Não. quando você faz a prova no Exim, existem muitas expressões que estão em inglês. Então, mas não, a prova é em português. Eu falo inglês fluente, mas eu, sendo brasileira, mesmo assim, eu preferi a opção português. Mesmo Tá. assim, eu preferi português, que é a minha língua. Ou o espanhol, né, que é a minha outra língua, que é a minha primeira língua. Então, eu acabei optando. No Brasil, eu optei pelo português. Isso na segunda Cada fase vai fase ser da dois. prova de formação para pegar uma certificação como de PO, a cada prova eles cobram US$ 1.400? Não, não, US$ 250 mais ou menos que eu Cada paguei. prova? Cada prova. Eu sei que deu R$ 1.400 para fazer a prova em Tá, casa, na tá. internet. Essas fases, elas são intercaladas com Você um tempo escolhe. razoável entre uma e outra, ou é tudo direto? Se a pessoa quiser fazer hoje uma prova, como eu fiz uma por semana. Tá, Eu escolhi um dia por semana, fiz 3 semanas seguidas, tirei as 3 certificações direto. tá. Agora, eu não indico, é o que eu falei, quem é de outra área, está começando agora, tem que ter cuidado, você não pode perder o dinheiro, porque as provas não são fáceis. Então, assim, eu indico estudar fase a fase. Tem pessoas que ficam um ano para cada fase, 6 meses, vai depender do seu rendimento. Você tem que se sentir preparado para a prova. Eu, no curso, vou falar, você está preparado ou você não está. Indicar o que a pessoa vai fazer, estudar, para conseguir ter êxito na prova antes de ir para a próxima fase. Aí a gente vai fazer Certo. outra fase, uma capacitação e uma formação, porque na segunda fase é obrigatório formação. Tá. Não é, na primeira e na terceira não é obrigatório formação. Tanto que eu fui lá, fiz a prova direto, sem o formação. Mas na segunda é obrigatório. E na terceira fase, também não é obrigatório formação, mas é aquela que eu falei, que são as normas da ISO. E assim, eu achava que ia ser a mais difícil. Quando eu comecei vendo que o segredo maior, claro, com vários detalhes, era o compliance trabalhista, as políticas, os treinamentos, os códigos de É conduta. a política de governança, né? Governança da proteção de dados. E, claro, a gente tem que entrar em alguns detalhes, ver quais são as medidas de segurança, tanto físicas como organizacionais, como técnicas. Então, assim, tem alguns detalhes jamais para se aprender. Política de mesa limpa, tela protegida. Então, a gente tem que passar ali nesse curso que é de segurança da informação. Então, a fase 3 é segurança da informação. Ela tem bastante pegadinha. As perguntas são mais curtas, mas tem mais pegadinhas. Por Tá. exemplo, na minha prova, que eu sobre a OTAN, Esses aí princípios perguntas. básicos aí da governança da Geral de Proteção de Dados que nós temos: mesa limpa, tela protegida e criptografia. Basicamente é isso, não é isso? Anonimização e Tem mais. criptografia. Na verdade, a criptografia é uma medida técnica de segurança da informação, como backup, entre outras medidas. Essa da tela protegida, mesa limpa, como outras, um cofre, várias outras medidas, são medidas físicas. Isso cai muito a diferença de se ela é física, se ela é técnica, se ela é organizacional, e eles vão dando casos para a gente resolver, e tem sempre algumas picadinhas. Se o anel externo, o que é, sabe? A questão da área externa da empresa, a parte que tem os servidores. Então, é bem a parte de segurança da informação. E as medidas organizacionais são o compliance trabalhista. Então, assim, ali a gente vai ter Sabe, que fazer um doutora curso Selma, eu fiquei próximo. sabendo que houve vazamento de dados, lógico, lá do INSS, do CNIS, e por conta disso, muitos empréstimos consignados fraudulentos.
E uma das questões que foram levantadas na auditoria que foi feita é que muitos estagiários que trabalhavam dentro do INSS, e eles eram temporários, eles se desligavam, evidentemente, mas continuavam com a senha. Eles tinham acesso à senha e Isso eles não continuavam com pode. a senha, e remotamente eles conseguiam, utilizando a senha, entrar. Então, e a questão é essa, segurança da informação, por isso é muito importante a parte de Pois segurança da é. informação. Se você não faz a prova de segurança da informação, são vários detalhes, até que não pode colocar a sala do servidor no subsolo. Então, assim, são muitos detalhes. A questão, assim, tudo isso é importante na parte de segurança da informação. E aí, o que é que eu ia falar para vocês? Que é importantíssimo vocês saberem. Eu indico que vocês se capacitem e façam as provas, consigam serem DPOs. Por quê? Empresas menores, porque querem pagar menos, elas podem não exigir a certificação da Exim. Mas se vocês quiserem ter clientes que pagam mais, eles vão querer essa certificação da Exim ou da IAPP. O problema é que tem a da IAPP, ela é um pouco mais fácil, só que ela vai ter que ficar renovando. A da Exim, você vai ser DPO no Brasil, no mundo todo, e é para sempre. Você não precisa renovar. Então, é muito melhor, em vez de fazer duas Qual é provas que o depois prazo de faz. validade da EPP? Eu acho que vai ser, da IAPP, acho que vai ser anual. Mas a Exim é para Anual? sempre, é E aí, melhor todo fazer ano para tem que fazer sempre. de novo uma provinha, uma prova de Duas provas. avaliação. Sim, duas provas. Então, e o Canacília falou, multinacional, o que ela vai fazer? Elas procuram, eu dou muito treinamento para multinacional, elas procuram candidatos, ainda mais por conta da LGPD, onde? E essas empresas caça-talentos? No LinkedIn. O que a Claro. Exim faz? Que eu descobri no meu Instagram. Quando você acaba todas as fases, te dão um badge para você usar nas redes sociais, nos seus banners, como eu coloquei no banner hoje, do lado da sua foto, das redes sociais, que você DPO pela Exim. Você já está formado como DPO pela Exim. E as empresas grandes querem os DPOs já com a formação da Exim, com a Claro. certificação. Então, elas vão lá em LinkedIn, e isso eu descobri quando eu acabei a última prova. Domingo, eu recebi o certificado da ISO, no e-mail na sequência, que era a terceira fase, eu recebi já o certificado de Data Protection Officer, os badges, e eles perguntaram para mim se eu queria vincular ao LinkedIn, ao Facebook, ter mais umas 3 redes sociais lá que eu nunca ouvi falar na minha vida, que devem se usar naturalmente mais em outros países do que no Brasil. Então, eu vinculei no LinkedIn e no Facebook. Aí, o que acontece? A empresa multinacional vai do seu LinkedIn para saber se é verdade. Se você coloca que você é DPO formado, ela vai no seu LinkedIn para saber se isso é verdade ou não. Porque ela vai Certo. clicar ali nos certificados, tem um link para acesso direto à Exim. Se você realmente é um DPO formado, a Exim vai dizer da validade. Sim, ele é DPO e tem a certificação. Então, isso é muito importante. Empresa grande, ela quer DPO certificado. Empresa menor Claro. só não, porque realmente quer pagar menos. E a intenção de todos é ser um DPO que ganha mais. Então, ter a formação. E os conhecimentos que se tem que ter são a prática, a legislação e ainda segurança da informação. E eu falo para vocês, estudando o GDPR foi como eu aprendi mais de LGPD. Porque ali a gente tem muitas respostas. Vou dar um exemplo. A discussão se podem acumular bases legais. Dando um exemplo, está lá no artigo 17, número 2 do GDPR. Lá fala o quê? Que você só pode revogar o consentimento quando você não acumulou com outra base legal. Então, indiretamente, fala o quê? Que a gente pode ter mais que uma base legal, mas que se for Por consentimento... exemplo, quando nós compartilhamos, vamos dar um exemplo, quando se exige do empregado uma informação se ele tem filhos e qual a idade desses filhos, e se ele é casado ou se ele tem união estável,
O fundamento é para compartilhar, para saber se tem direito a salário família e para compartilhar com a autarquia previdenciária para verificar quem são os dependentes para fins de benefícios previdenciários dos dependentes. Aqui eu tenho a execução do contrato, não é isso? E ao mesmo tempo eu tenho a obrigação regulatória, não é isso? Eu tenho então, duas bases legais. Sim, mas quando tem a norma, é melhor colocar a obrigação legal regulatória. E até o que as leis lá falam, que você ou vai enquadrar na obrigação legal regulatória ou na execução de um contrato. Quando são, mas não dá para encaixar nos dois, colocar nos dois? Daria, pelo que está lá, até nessa situação daria. A gente falou algumas questões até sindicais, principalmente. Então é possível acumular mais de um fundamento para a mesma operação de tratamento de dados? Desde que a gente tenha muita certeza, porque se a gente errar o fundamento da sanção, principalmente o consentimento, lá no GDPR fala que enquadrar em consentimento, quando não é consentimento, é sanção máxima. Então, por exemplo, doutora Selma, a empresa vai fazer uma festa de final de ano e ela quer saber quantas pessoas vão comparecer nessa festa. Nessa festa serão entregues presentes para os filhos dos funcionários, tá? E ela precisa saber se o empregado vai a esta festa e os nomes das pessoas que o acompanharão, a esposa e os filhos. Até para saber, aqui eu preciso do consentimento, porque não tenho a base legal regulatória e não tenho uma execução de contrato, concorda? Sim, e aí é aquilo que fala a Lei 58/2019 de Portugal e a Lei da Alemanha. Nesse caso, o empregado não está perdendo uma vantagem jurídica ou econômica. Então, está na liberdade dele de escolha. Isso está que a empresa deve, quando é consentimento e há desequilíbrio de poder, provar que há a opção de dizer não sem esse prejuízo, no considerando 42 do GDPR. E fala depois do desequilíbrio de poder no 43. Ou seja, vocês lendo o GDPR, para essa prova, além de se prepararem para serem DPOs e certificados, vocês já ainda aprendem o que a nossa lei não traz de resposta, porque ali o GDPR nos traz todas as respostas. Muitas questões... A nossa lei, em nenhum momento ela fala do desequilíbrio de poder, né? Não. A nossa lei não fala em nenhum momento a palavra empregado, trabalho, relações de trabalho. O GDPR não fala em mais do mas ela poderia falar genericamente de desequilíbrio do poder nas relações jurídicas, sim, genericamente. Poderia. Porque eu tenho a relação jurídica do consumidor, eu tenho do empregado, sim, nós temos do fornecedor, do cliente, sei lá. Mas é interessante, sabe o quê? Que o consumidor também ele é vulnerável. Na verdade, a principiologia também do CDC é da vulnerabilidade, para a gente alcançar uma igualdade material. Por isso que a gente ali tem alguns benefícios que não estão no Código Civil. Quando a gente consegue ali colocar o consumidor numa relação de consumo, ou consumidor tanto típico como bystander, que é o consumidor por equiparação. Em qualquer dos tipos de consumidor, o típico, seja por equiparação, que a gente tem lá, tanto o que é por um acidente de consumo, bystander, como do artigo 29, exposto às práticas comerciais, como a coletividade, que é o parágrafo 2º do artigo 2º do CDC. Em qualquer uma dessas situações, a gente vai ter ali um vulnerável. Só que, doutora Selma, LGPD, só para acabar esse ideia, quando é LGPD e GDPR não colocam que há um desequilíbrio de poder na relação de consumo. Onde é que eles colocam que há o desequilíbrio de poder? Nas relações com a administração pública, poder público, e de trabalho. E isso está em todas as guidelines, que se aplica, considerando 43, que é para a autoridade pública para a relação de trabalho. Até eu falo para vocês, quem quiser ler a guideline 5 de 2020 do CPD, do WP 259, está no item 3.1.1, até decorei o número do item, que eu usei muito de referência em obras. E ali fala que o empregado entra nessa situação. Por isso que o consentimento é problemático.
Seria uma festa, como a doutora Ivani falou, por exemplo, uma ação social. Eu escrevi um artigo jurídico que eu dei um nome ao princípio que eu identifiquei na Constituição Federal, chamado Princípio das Novas Tecnologias Pro Homine. Porque Eu as acho isso novas tecnologias, interessante. ela tem que vir em favorecimento do ser humano e não em detrimento de. E Sim. esse princípio das novas tecnologias pro homine, ele deve ser, ele tem um desdobramento. Aliás, ele tem vários desdobramentos. E um dos desdobramentos do princípio das novas tecnologias pro homine, inclusive vai sair publicado esse artigo numa revista aí que o Calcine e a Fernanda Perigil estão coordenando, ele tem como desdobramento aquilo que eu chamo do princípio da vulnerabilidade tecnológica. Sim. Então, quando nós falamos do desequilíbrio de poder, na verdade, não é bem um desequilíbrio de poder, é uma vulnerabilidade tecnológica, né, do ser humano. Então, eu tenho hoje grandes conglomerados tecnologicamente pensando, né? E eu assisti ontem uma live que a doutora Selma fez com o Faleiros, que tratou da Inteligência propriedade artificial. intelectual e da Assim propriedade também, perfeito, Thomas. do software, né? E ele colocou muito bem essa questão de que existe um algoritmo que foi monopolizado pela Microsoft, que só ele agora É o detém. GPT-3. Então, é que o GPT-3, ele é um algoritmo que, na verdade, ele é muito mais avançado, até na imitação da fala humana. Então, Então, e é ele um tem uma algoritmo que base de dados imita muito não só maior. a fala humana, né, doutora Selma? Ele imita o pensamento humano. Sim, até o pensamento, mas Então, principalmente a é um fala algoritmo natural. tão avançado que está quase mesmo substituindo o homem. Só foi Então, diante monopólio dessa pela Microsoft. magnitude que está na mão exclusiva de uma empresa, o mundo inteiro está refém dessa empresa. Então, veja a Exatamente. vulnerabilidade tecnológica das outras empresas frente à Microsoft. Isso é um Por isso, ponto. e por isso a Agora, você crítica do segredo imagina a comercial. vulnerabilidade do mero cidadão. Ah, sim. A Então, quando invasão nós falamos de é maior, cidadania, é quando muito nós maior a falamos de. invasão. Pois é. Quando a gente tem tecnologias novas, a invasão, a minha tese foi essa, não é nem a privacidade, é a intimidade, que está no fórum mais íntimo, que é mais do que privacidade. Pois Principalmente é. quando a gente tem uma vulnerabilidade. Aí uma outra coisa que eu estava pensando, doutora Selma, é que quando nós falamos de cidadania, nós pensamos nos direitos civis, né, políticos, sociais, econômicos e culturais. Mas agora, né, essas 5 dimensões, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, passou para uma sexta dimensão, né? E ainda nós estamos falando agora da 7ª dimensão, da cidadania, não só no aspecto social, político, econômico, cultural, mas também agora tecnológico informacional. Exatamente. Por quê? Porque o tecnológico vem aí toda essa questão do software, do algoritmo ou da inteligência artificial, que é uma ciência, né? Como a doutora Selma mesmo diz, inteligência artificial não é um robô, gente. Inteligência artificial é uma ciência. É uma E ciência. tem como conteúdo, não é isso? A robótica, a cibernética, o algoritmo e tudo mais. Então, nós temos aí a cidadania tecnológica e informacional é que tem que ser trabalhada. E nós estamos nos direitos, então, de 5ª dimensão, que estão os direitos constitucionais que o Paulo Bonavides criou, que é a tecnológica e informacional. E quando você chega na informacional, é essa questão da informação, de onde seus dados estão transitando, né? Não é maravilhoso isso? Essa visão. É fantástico. Por isso que a gente precisa de normas de proteção de dados, porque nós estamos cada vez mais vulneráveis, hipervulneráveis. Principalmente Exatamente agora. isso. E a questão também que cada vez mais a gente tem também uma tendência de máquinas substituindo humanos.
Então, assim, o próprio homem também tem que se acabar destacando nessa situação, porque as máquinas estão substituindo os homens. E para as empresas, quando elas já acham as soluções automatizadas, é melhor, porque ali não tem riscos trabalhistas. Agora, doutora Selma, quando a gente fala de hipervulnerabilidade tecnológica, eu penso que não é nem uma hiper, nem uma mega, é uma blaster. Né? É hiper, mega ou blaster? É uma blaster de vulnerabilidade, entendeu? Totalmente. Para vocês terem uma ideia, o Deep Blue, isso já tem bastante tempo, né? Que era um software, ganhou na época do campeão de xadrez. A máquina ganhou do campeão de xadrez. Tudo que envolve, então, tudo aquilo que envolve e conhecimento ainda, ciência matemática, mais questões mais objetivas, a gente já tem as máquinas muito além do ser humano. O que ainda nos resta, por enquanto, é que as máquinas não têm sentimentos, que as máquinas não pensam, mas a gente já está ali com um GPT-3, isso que a gente estava conversando ontem na live, de inteligência artificial, que já está chegando perto. Que o GPT-3, um robô que tem um programa, o robô é o hardware, e ali o programa, o software, que é o algoritmo GPT-3, ele chega a falar, por que eu não tenho sangue correndo por minhas veias? É por que eu sou diferente, né? Por que eu sou diferente? Tem um filme, doutora Selma, que o robô, né, ele tem uma relação com o criador que o criou, e no final das contas ele fica medindo se ele pode ou não ter sentimentos. Sentimento de dó, de tristeza, né? E ele queria ter sentimentos e chorar, igual o humano, entendeu? Mas a gente já está chegando ali, só que a Microsoft, ela acabou monopolizando esse algoritmo, né? E aí a gente, claro que vai ter cada vez mais inovações tecnológicas, não vai parar, é igual que chegaram no GPT-3, talvez cheguem, a pesquisa talvez chegue em algoritmos muito mais avançados. Essa é a tendência. E eu vi também que a China já desenvolveu o computador por física quântica, que então, pode, inclusive, capturar ondas cerebrais e ler o pensamento humano. Sim. Já imaginou? Os maiores bancos de dados são da China, eles estão super adiantados em questão de tecnologia, na área de ciência, da ciência da inteligência artificial, eles estão muito mais avançados. Aí que é uma das críticas, inclusive, da questão do software, né, do segredo comercial e industrial, que está no artigo que eu escrevi com o meu colega Thomas ontem, e entregamos para a LTR hoje, que vai sair na próxima revista, inclusive, da LTR, na próxima edição, exatamente nessa questão, que a gente, na verdade, acaba tendo hoje colegas robôs, chefes robôs, e esses chefes, eles acabam sendo muito mais duros que o próprio ser humano. Mas a tendência está assim dessa substituição, porque para empresas são muito mais eficazes. O chefe robô faz o que fariam 10 chefes humanos. Então, a empresa ela acaba tendo custo menor, tendo chefes robôs, e ainda se aproveita do segredo. O segredo do código-fonte. Então, ele tem um chefe com seus segredos. Que o protege como se fosse um direito autoral, que ele não é. É verdade. Então, uma outra coisa, doutora Selma, que nós temos que trazer aqui à lume, para que o público saiba, é o conflito entre os direitos de personalidade protegidos pelo LGPD e os direitos de personalidade protegidos pelos direitos autorais de um software
que é o programa onde transitam os dados das pessoas dotado de sigilo. E nós vamos ter que fazer uma ponderação de princípios para resolver este conflito, uma vez que a lei de propriedade industrial, né, e os registros no INPI, eles não foram modificados à luz do LGPD. Então, nós vamos ter conflitos. E ainda eu quero colocar a questão aqui de autoindagação jurídica. Auditoria pela Autoridade, por exemplo, Nacional de Proteção de Dados. Ela exatamente, porque, olha só, nós tivemos o caso da Uber, em que um empregado pediu uma perícia, né, no algoritmo da Uber para mostrar que ele era subordinado ao algoritmo, então nós teríamos aí uma subordinação jurídica algorítmica, não é isso? E o TST negou esta perícia em homenagem ao sigilo e ao segredo do direito autoral. Sim, mas a lei, ela traz como exceção a requisição judicial mesmo, na atividade judicial. Pois é, agora eu fiquei pensando, por meio judicial é possível determinar essa perícia, mas como é que a NPD, que é uma entidade administrativa, vai conseguir fazer essa perícia via administrativa? Será que ela vai ter que pedir via judicial ou virá uma regulamentação autorizando o acesso a uma auditoria tecnológica, autorizando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fazer essa auditoria? Então, porque quando você tem um relatório de impacto, como você disse, uma roupa, como é que eu vou saber se é verdadeira aquela roupa? Como é que eu posso auditar e buscar no código-fonte a veracidade do relatório? Então, a questão é qual, exatamente? É que a gente vai ter que ser ainda assim, com uma auditoria externa da empresa, que ali eles vão ter acesso ao código-fonte, porque a empresa autorizou. A gente ainda tiver dúvidas, a Autoridade Nacional tiver dúvidas, ela vai ter que fazer auditoria. E ali temos duas leis, né, especiais, uma que é a do software e a outra que é a LGPD. Então, nessa situação, a gente tem um conflito aparente, as duas embasadas na Constituição Federal, mas a prevalência, e por isso a crítica, vai ser pela possibilidade de ser auditado esse software, porque a LGPD, que veio depois, inclusive, ela traz essa possibilidade da auditoria do software pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, doutora Selma, nós já estamos a 50 minutos da live. Eu quero agradecer muitíssimo e quero que a doutora, então, faça aí a propaganda do conteúdo programático do curso que teremos pelo Conecta Direito, acerca de capacitação de DPO e quais os assuntos que nós iremos tratar neste curso e que a doutora, agora capacitada certificada pela Exim, né, estará à frente aí, capitaneando este curso, que será um curso de 3 fases, não é isso? Isso. E quais seriam, então, os temas que seriam tratados aí na capacitação do DPO? Então, na primeira fase, a gente vai ter que abordar toda a legislação do Brasil, comparando sempre com a União Europeia, para a pessoa ser capacitada para ser DPO aqui no Brasil, e ao mesmo tempo passar na formação, na prova ali da formação da Exim de DPO. Numa segunda fase, a gente vai fazer a capacitação prática com exemplos, casos práticos, e também a formação específica já para a prova. Porque, nesse caso, há obrigatoriedade também de fazer a formação específica. E numa terceira fase, a gente vai fazer a parte da segurança da informação, que, na verdade, ali colocam que é uma certificação da ISO 27001, mas não é só a ISO 27001 que cai. Caem outras questões, cai a 27002, cai a 27701, e ali a gente vai preparar com que caia realmente na prova e que vocês precisam também saber, capacitar vocês para na prática serem DPOs, o que vocês precisam de saber para serem DPOs. Então, basicamente, é um curso de capacitação preparatório para a formação. Exatamente. Ótimo. Tá ótimo. Doutora Selma, a doutora que aí é uma autoridade no assunto hoje, em nível
brasileiro e também internacional, porque a doutora também faz aí aulas fora do Brasil, inclusive na sua terra natal, né, que é o Portugal, não é isso? Estará à frente, então, do curso de capacitação de DPO pelo Conecta Direito. O conteúdo programático está sendo aí elaborado, nós vamos lançar o curso até meados de agosto, fiquem de olho, e toda semana teremos live acerca deste assunto, para já ir adiantando para o nosso público-alvo, né? A importância hoje da proteção de dados, a importância dos direitos de privacidade e esses novos princípios que nós estamos aí estudando como vetores, né, de interpretação de toda a legislação que graça no Brasil hoje e também no exterior, acerca das novas tecnologias e da proteção de dados no mundo todo e no Brasil. Muito obrigada, E doutora para você já Selma. adquirir uma nova profissão, que hoje compensa. E podem ser DPOs no Brasil, na União Europeia. Eu vejo, às vezes, em alguns cursos de capacitação, que tem as empresas maiores, às vezes, por falta de profissionais ainda capacitados no Brasil, elas estão trazendo os DPOs delas de fora, Verdade, que do já exterior. fizeram tudo exatamente na Europa, que eles vão na aula também, para aprenderem a diferença aqui para o Brasil, Evidente. e colocando aqui no Brasil, quando poderiam ser brasileiros nessa posição. Exatamente isso. Então, eu agradeço a todos, passou muito rápido. Semana que vem estaremos aqui novamente com a doutora Selma, continuando esse papo gostoso aqui. Obrigada, pessoal, por nos assistir. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.